E aí surge a anunciação, quando ela recebe de um espírito angélico a notícia do mestre. Ela estava entre os 13 e os 16 anos de idade. O espírito que surgiu, materializando-se, disse a ela que era Gabriel. E vai continuar dizendo: alegra-te, Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, e bendita és tu entre as mulheres. E notando o espanto da jovem, ele continuou: não temas, Maria, conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e darás à luz um filho, e o seu nome será Jesus. Então, mesmo sem compreender tudo aquilo, ela só respondeu com humildade: eis aqui a serva de Deus. Cumpra-se em mim segundo a vontade do Pai. Maria aceitou aquela missão com fé, em silêncio, com firmeza, com amor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós temos aqui na nossa exposição, então, o nosso irmão Jesus Samuel. Ele é da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade de Porto Alegre, e ele vai nos trazer reflexões sobre o tema A Divina Missão da Maternidade. Boa noite. Muita paz. Já é a segunda vez que eu venho aqui. Então, eles sentiram a necessidade que eu tenho de aprender, nos chamam e nós viemos aprender. O irmão já nos facilitou o tema dando o título. E nós então queremos iniciá-lo imediatamente, solicitando que a paz do sublime Galileu nos envolva por inteiro. Nós estamos no mês de maio, dia 9, e encontramos no calendário mês das noivas, mês de Maria, mês das mães. E amanhã, dia 10, estaremos envolvidos numa comemoração ímpar, da qual todos nós vamos participar, o Dia das Mães. E aí surge de imediato: como surgiu essa data tão especial? E nós vamos então buscar a história. Em 1864, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos da América, reencarnou a professora Ana Jarvis, que, para homenagear a sua mãe, conseguiu implantar no mundo o Dia das Mães. Foi muita luta, mas ela conseguiu. Foi oficializado, então, no seu país em 1914. E ficou estabelecido que seria comemorado no segundo domingo do mês de maio, data do desencarne da sua mãe, a senhora Anne Rose Jarvis, que era uma trabalhadora incansável, dedicada às mães carentes, dedicada às obras sociais, principalmente na Guerra Civil Americana, promovendo exatamente cuidados de saúde. E foi estabelecido, então, como símbolo desse dia, um cravo branco. Essa homenagem ganhou o mundo e foi trazida ao Brasil pelo secretário da ACM do Rio Grande do Sul, Mr. Frank Long. A primeira celebração do Dia das Mães foi na cidade de Porto Alegre, em 15 de maio de 1918. Aí o ex-presidente Getúlio Vargas tornou a data feriado nacional em maio de 1932. Celebração de um dos laços mais profundos e sagrados da existência humana, o amor de uma mãe. Esse dia especial não é apenas uma data no calendário, é um convite à gratidão, à reflexão e à homenagem. Porque nós devemos honrar e reconhecer mulheres que são fonte
de vida, fonte de sabedoria, fonte de amor. Mulheres que silenciosamente constroem o mundo todos os dias. Porque ser mãe não é apenas um papel biológico, é uma missão divina que começa com a gestação do corpo, mas que continua pela vida inteira, na gestação da alma de um filho. Sempre educando com o olhar, orientando com o silêncio, ensinando com o bom exemplo. Porque os amigos espirituais nos instruem. Ela é força, também é ternura. Quando precisa é firmeza, e a maior parte das vezes é doçura. Então é nos braços da mãe que o ser humano conhece o primeiro sentimento de segurança. É na voz da mãe que ele ouve o primeiro consolo. E é no coração da mãe que ele encontra o primeiro lar. A maternidade é feita de rotinas simples, mas repletas de sentido. Todos os dias acordar cedo, preparar café, organizar a mochila da escola, dizer um se cuida com o coração apertado. Depois vem mais trabalho, as responsabilidades. E ao final do dia, ainda sobra espaço para um carinho, para uma história, para uma escuta, para um abraço. E tudo isso muitas vezes sem reconhecimento. Mas é sempre um trabalho executado com amor. Mãe é a primeira, sempre, e a última a descansar. Ela se divide em 1000 para dar tudo de si, e mesmo cansada continua presente, porque para aquela mãe o bem-estar do filho sempre vem primeiro. Existe, sem sombra de dúvidas, algo de sagrado na figura da mãe. Muitos dizem que ela é a manifestação mais próxima do amor de Deus na terra. Um amor que não exige nada em troca, amor que acolhe, mesmo quando todos viram as costas. É um amor que corrige, que protege, que intercede, que perdoa. E é esse amor que nos sustenta, nos molda, nos transforma. Nós vamos encontrar a preocupação dos amigos espirituais já no Velho Testamento, quando Isaías deixa escrito: pode uma mãe esquecer-se do filho que ama? Encontramos então uma lenda milenar. E essa lenda nos diz que no dia que as mães foram criadas, perguntaram ao Senhor da vida o porquê de tanto cuidado com aquela criação. Ela seria algo muito especial? E o bondoso pai amorosamente respondeu: aquela mulher deveria ter um beijo que curasse qualquer coisa. Deveria ter noções básicas de enfermagem. Deveria ser catedrática em medicina da alma, para aplicar curativos nos ferimentos do corpo, e também bálsamos na alma ferida e magoada. Seriam mãos hábeis que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes, para transmitir segurança àquele filho de passos vacilantes. Deveria ter muitos pares de olhos, para fitar aquele seu filho que poderia estar em apuros, corpo delicado, mas forte, capaz de resistir ao vendaval da adversidade, tendo condições de proteger os seus rebentos. Também deveria ter condições de superar a própria doença, em benefício dos seus amados, e de alimentar a sua família com o pão do amor. Persistência para insistir que o filho vai em busca do progresso maior, sufocando as lágrimas,
lágrimas de saudade, lágrimas de dor. Também deveria ter lábios ternos para entoar canções de ninar e falar de Deus e do amor. Então, seria o anjo que cuida, a mão que conduz, a amiga que ora, na esperança de que os seus amados alcancem felicidade e paz. E a veneranda doutrina espírita, com a sua bibliografia espírita, com clareza e precisão, nos informa que em cada manifestação da vida, nós observamos determinadas metas de desenvolvimento a concretizar-se nos projetos de Deus. Que a maternidade é a plenitude do sentimento do espírito em função feminina, que norteia o progresso. Então nós vamos compreender que concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam, sem sombra de dúvida, estações difíceis e ao mesmo tempo belas, porque é de um ministério sempre divino, e são etapas concedidas às mulheres de todas as condições, representando carinho, paciência, renúncia, entendimento. Ela pode ser uma maternidade esperada, aceita, socorrida, também pode ser imprevista, pode ainda ser hostilizada, mais ainda pode ser desamparada, mas é sempre uma mistura de alegria e sofrimento, missão e prova, porque ali se traduz exatamente o intercâmbio de amor que não se mede, surgindo sempre sublime e sempre novo, porque é a oportunidade de melhoramento dos espíritos na caminhada de evolução. Então são projetos divinos de desenvolvimento espiritual de todos. Então a mulher, nesse trabalho de renúncia pessoal, ela ilumina o caminho da sua prole através da reencarnação, compreendendo antes de tudo que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Eles podem ser sábios, especiais, felizes, infelizes, sadios ou enfermos, mas serão sempre as joias do coração. E é nesse ponto que ela deve prepará-los desde a infância para o trabalho, para as lutas que os esperam, controlando as atitudes, consertando os pensamentos, porque é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida em base reta. Ela deve ensinar tolerância, mas não desdenhar da energia quando seja necessária, porque é um processo de educação. E ela está reconhecendo a heterogeneidade das tendências, a diversidade dos temperamentos, fazendo os seus amados compreender que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é perda grave. Também deve mostrar a eles que todo infortúnio alheio deve ser amparado, para que todos possam ser igualmente auxiliados nas horas amargas, que são comuns a todos nós que estamos caminhando pela terra. Ela deve ser o exemplo vivo dos bons conselhos imparciais, porque ela vai estimular o trabalho, e deve ser fonte de harmonia no lar, buscando em Maria o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo a todos os dons sublimes da humildade, da perseverança, sem preocupações com as glórias efêmeras da vida material. Mas na hipótese de fracassarem todas as suas dedicações e renúncias, as mães incompreendidas entregarão a Deus o fruto dos seus trabalhos e seguirão na sua caminhada, ocultas à multidão, como heroínas desconhecidas, mas identificadas pelas mãos de Deus. Porque as mães são vasos
eleitos para a luz da reencarnação, graças ao amor das mães que foi despovoado o círculo inferior da vida espiritual, para que o reino do amor se erga entre as criaturas. Esse exemplo de mãe nós encontramos hoje, as mãezinhas penetrando os portões das penitenciárias, levando o amor e o carinho para as suas joias. Mas também encontramos uma parte que não é muito saudável, as mãezinhas abandonadas nos asilos. Também encontramos aquelas mães que não conseguiram, que em desespero jogam o filho fora, que a medicina nos informa hoje com precisão, a depressão é responsável por 80% desses fatos. Depressão pós-parto. O amigo espiritual André Luiz, por Chico Xavier, nos fala, no livro Nosso Lar, do Ministério do Esclarecimento, onde ele vai dizer que existem enormes pavilhões das escolas maternais, onde milhares de irmãs comentam lá as desventuras da maternidade fracassada, porque elas estão lá para reconstituir energias e renovar caminhos. Então nós vamos encontrar a amiga espiritual Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, ela vai nos dizer que toda a gratidão sequer retribuirá a felicidade da oportunidade que nós recebemos da nossa mãe. Então, nós vamos encontrar todas as religiões cristãs reverenciam com extremo carinho e profunda gratidão a figura ímpar de Maria, a sublime mãe de Jesus. O Evangelho divino, ele foi previsto e anunciado alguns milênios antes da vinda do sublime emissário, no seio de uma família judia, do casal Joaquim e Ana, encarnou Miriam, que em hebraico significava Senhora da Luz ou Querida de Deus, e que traduzido para o latim tornou-se Maria. Maria, a jovem escolhida pelo Criador. Ela carregava algo que nem todos possuíam. Ela tinha um coração preparado para amar e servir. Ela vivia na pequena cidade de Nazaré, em meio à poeira dos caminhos, da rotina silenciosa da Galileia. Pois um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o Criador não hesitou em recorrer àquela abnegada mulher que vivia escondida num lar apagado e simples. Maria tivera o espírito sempre alimentado por mensageiros que lhe falavam, nas noites povoadas de sonhos, dizeres proféticos, com muita ternura. Então ela era humilde, mas tinha a experiência dos sábios. Era frágil como o lírio, mas trazia consigo exatamente a resistência do diamante. Era pobre entre os pobres, mas carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis dos sentimentos. E aí surge a anunciação. Quando ela recebe de um espírito angélico a notícia do mestre, ela estava entre os 13 e os 16 anos de idade. O espírito que surgiu, materializando-se, disse a ela que era Gabriel. E vai continuar dizendo: alegra-te, Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, e bendita és tu entre as mulheres. E notando o espanto da jovem, ele continuou: não temas, Maria, conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e darás à luz um filho, e o seu nome será Jesus. Então, mesmo sem compreender tudo aquilo, ela só respondeu com humildade: eis aqui a serva de Deus. Cumpra-se em mim segundo a vontade do Pai. Maria aceitou aquela missão com fé, em silêncio, com firmeza, com amor.
Nas Escrituras, nós não encontramos a informação de que ela tinha uma instrução grandiosa. Ela aparece quase sempre em silêncio, seguindo o filho, seguindo José. Mas é justamente nesse silêncio que encontramos sua nobreza espiritual e sua elevação moral. Então, auxiliada por José, ela gerou um corpo físico para o ser mais perfeito que a terra já recebeu. Quando Jesus encarnou, ela o recebeu oferecendo amor, oferecendo carinho. Ela vai alimentar o menino, banhar, agasalhar junto ao peito, acompanhar o seu crescimento, auxilia-o no início do aprendizado profissional e religioso junto ao pai. Embora ela achasse, o menino já sabe tudo. Maria sempre esteve presente na vida de Jesus. Acompanhou-o em todos os movimentos que ele fez, iniciando pelas bodas de Caná, até o Calvário, onde o mestre, pendurado à cruz de madeira infamante, olhou-os com profunda piedade e disse a João: filho, eis aí tua mãe. Voltou o olhar para Maria e falou: mulher, eis aí teu filho. Com esse ato simbólico, ele apresentava como a mãe de toda a humanidade. E após o desencarne do mestre, Maria foi morar com João em Éfeso, hoje Turquia. Moravam em uma cabana simples, pobre, numa colina diante do mar da Galileia, onde diariamente acolhia todos os viajantes e peregrinos que iam até lá para ouvir falar do mestre, ouvir as histórias. O tempo foi passando e numa determinada noite, Maria teve muitos sonhos e acordou ansiosa. Parecia a ela ter estado com o amado, com o saudoso filho. Então, como ela sempre fazia todas as manhãs, ela sentou-se à porta da sua choupana e ficou olhando intranquila para o início da estrada que conduzia até a sua casinha. Ela estava inquieta. João saíra para juntar-se aos pescadores da colônia. Ela estava só. Ela então percebe um minúsculo vulto na planície. E esse minúsculo vulto deixou-a com o coração estremecido e palpitante, porque ela observou que aquele vulto aumentava. À medida que se dirigia até onde ela estava, era uma subida. E aí chega diante dela um homem envolto em uma capa, uma longa capa, com a cabeça coberta por um capuz muito grande, e as mãos dentro das mangas, e vai falar em voz grave: Senhora, eu preciso de ajuda. Ela então vai conduzir aquele viajante àquela sala humilde. Imaginemos essa cena. Ele então senta-se a uma cadeira humilde e, como sempre fazia, Maria preparou-se para escutá-lo e talvez auxiliá-lo no que ele precisasse. Mas após algum tempo, com muita surpresa, Maria reparou que era ela que estava sendo confortada. Haviam-se invertido os papéis. Ela parou de falar porque ficou assustada. O homem então levantou-se, colocou as mãos para diante, onde ela viu em cada uma das mãos as perfurações dos cravos da cruz. E ele então diz em voz forte: Mãe. Ela então cambaleia de surpresa e grita: Meu filho, és tu. E ele então vai com muito amor no olhar responder, ao mesmo tempo que retira o capuz da cabeça: Sim, mãe, venho buscar-te. Meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos.
Depois disso, Maria desfaleceu. Quando João chegou à tardinha, encontrou os moradores e vizinhos ao redor da Maria, e ele pergunta o que houve. Ela foi encontrada caída, não tinha ninguém na casa. E aí eles a colocam na cama, ela fica ali por 1 ou 2 dias e desencarna. E contam os amigos espirituais que ela foi acompanhada por um imenso cortejo angélico de retorno para ser a rainha dos anjos divinos na pátria espiritual. Depois desses fatos, os amigos espirituais continuam nos informando: ao se reencontrarem Jesus e Maria nas esferas espirituais, ele lhe disse: Mãe, quis que fosses na terra a personificação do amor mais puro. E Maria continua trabalhando, atuante, presente, amparando, acolhendo os aflitos, surge como a luz nos vales sombrios da dor, leva consolo aos que sofrem, ampara as mães desesperadas e também aos que clamam por paz, que vivem com os corações em pedaços. É a mãe espiritual da terra. Aquilo que os amigos espirituais nos informam é a presença de Deus, em forma de ternura, em forma de abrigo, em forma de amor, que nunca desiste. Nos planos superiores, Maria é responsável por legiões de espíritos que trabalham pela regeneração do planeta. Ela se apresenta em zonas de sofrimento, nas regiões umbralinas, recolhendo espíritos que choram, abraçando os espíritos esquecidos e socorrendo os que desistiram de lutar. Nós vamos encontrar que a cada prece feita para Maria, ela responde com amor. E quando nós nos lembramos de Maria, nós também nos lembramos daquela mulher que, por amor, nos deu a oportunidade de estagiarmos na Terra, acreditando em Deus, acreditando em si, acreditando em nós, porque ela não sabia quem estava vindo. E é isso que distingue esse espírito em função feminina. O mundo espiritual nos apresenta que sempre quando precisam de um espírito para missões de amor, de caridade, enfim, são chamados espíritos femininos. Nós vamos encontrar o espírito Amaral Ornelas, que nos traz uma poesia belíssima sobre Maria. Inicia como o anjo falou para Maria: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Então, nós vamos nos lembrar que Maria não exige nada, nem louvores, nem templos, assim como as nossas mães também não exigem. Elas apenas esperam que nós amemos, que nós sirvamos, que nós sejamos pacificadores, que possamos acolher as dores do outro sem perder a fé. E quando a vida nos ferir, que possamos repetir como Maria ou como a nossa mãe: faça-se em mim, segundo a vontade de Deus.
Feliz Dia das Mães. Muito obrigado. Caminho santo que ao bem nos conduz, hospital de almas, doce lar, onde aprender é também amar. Entre dois planos a cooperar, o trabalho nunca vai se findar.